Olá, eu entendo a revolta dos caminhoneiros e de todos em geral com a alta da gasolina. Afinal, o brasileiro malandro que grita "o petróleo é nosso" e condena a privatização da Petrobras paga o combustível mais caro do planeta. Mas compreender a revolta é uma coisa, aceitar a forma de reagir é outra bem diferente. Novas greves, paralisação geral, estradas fechadas com pneus queimados, o PT apoiando os caminhoneiros, logo o PT que não mediu esforços para retirá-los das vias quando era governo e que tem tudo a ver com a situação dessa crise que estamos vivendo. Achar que a intervenção do governo é a solução para o problema da alta dos preços? Aí não. Tem um livrinho que fala do fracasso das políticas de controle de preços há 40 séculos. Isso mesmo, 40 séculos. Ainda não aprendemos a lição? Eu repito, entendo a revolta dos caminhoneiros, mas a solução não pode ser dessa forma, não pode ser bloqueio de vias, queima de pneu, coisa de black bloc, o que gera esse caos que estamos vendo aí para o cidadão de bem, para o trabalhador. Essa conduta é incompatível com os meios que os liberais civilizados pregam para resolver qualquer coisa que seja. É uma pauta que a esquerda oportunista costuma gostar, pelo estilo e pela chance de culpar o atual governo, como se não tivesse nada a ver com o problema, culpa no cartório, com a crise que ajudou a criar. Mas o que fazer então, né? E como foi que chegamos aqui, a esse ponto? Em primeiro lugar, é fundamental explicar por que o preço do nosso combustível é tão alto assim. A Petrobras é parcialmente culpada, óbvio, mas não é a única culpada. A falta de livre concorrência, o monopólio ou quase monopólio estatal nesse setor por décadas, tudo isso permitiu esse grau de ineficiência. Mas o petróleo é uma commodity internacional e o preço oscila mesmo, ao sabor do mercado, oferta e demanda, ainda mais em dólar. E há também os elevadíssimos impostos na bomba, né? Metade do preço final é imposto. Quando os liberais patrocinam o Dia da Liberdade de Impostos, que estamos na época dele agora, podemos perceber melhor isso, né? O tamanho da bocada do leão. O preço da gasolina na bomba cai pela metade. Claro, algum imposto tem que existir, mas não é preciso que seja tão alto assim. Eis o primeiro grande culpado, o governo, que por seus elevados gastos acaba subindo demais os impostos. Não adianta condenar somente os impostos e não condenar os elevados gastos públicos do outro lado. A solução liberal? Cortar gastos públicos drasticamente, fazer as reformas estruturais, como a da Previdência, e aí poder reduzir bastante os impostos. Há também o problema do quase monopólio estatal, como eu disse, né? O preço subiu no mundo todo, mas nem por isso vimos essa mesma reação em outros lugares. Claro, tem o agravante da crise que o Brasil está vivendo. O clima anda bem jacobino no Brasil e é compreensível isso, né? Por conta da crise enorme deixada pelo PT, essa herança maldita, e do fato de ser um ano eleitoral. E toda a estrutura que a gente conhece aí, né? 60 mil homicídios, assalto à carga o tempo inteiro nas estradas. Ninguém aguenta mais essa situação de insegurança e de desemprego. Os nervos estão à flor da pele. A violência só cresce, o desemprego demora a cair. As pessoas estão cansadas, saturadas, revoltadas. A gasolina aqui na Flórida saiu de $2,30 para $2,80 em poucos meses. O galão, que fique claro, não o litro, né? A gasolina aqui é mais ou menos metade do que custa no Brasil por litro. Não teve greve, não teve panelaço, não teve risco de desabastecimento. Não teve exploração oportunista da esquerda e da mídia. Não há uma estatal Petro USA monopolizando o setor, e nem esse peso todo de sindicatos, e sim a livre concorrência. Só na pequenina Weston, onde eu vivo, com 70 mil habitantes, há 4 marcas diferentes de posto de gasolina. E isso só aqui em Weston. Logo ali do lado, temos o posto da Costco, que vende gasolina mais barata ainda. E há muita variação entre os estados também.
por conta dos impostos. Na Califórnia, democrata esquerdista, por exemplo, o preço fica perto de 3,50 dólares por galão, bem acima da Flórida. O socialismo, ou quase socialismo, custa caro mesmo. Pensemos aí na Venezuela, que vive essa situação de crise e desabastecimento ininterrupta por anos a fio, e que o PT e o PSOL, explorando a crise agora, defendem. Existem mais de 30 empresas privadas, por outro lado, nos Estados Unidos, americanas e internacionais, disputando o mercado de combustível. E nenhuma estatal, repito, nenhuma estatal, Petro USA, The Oil is Ours, não tem nada disso aqui. Eis o caminho liberal, então. Privatizar a Petrobras, abrir o mercado para a concorrência, reduzir a regulação e as barreiras à entrada e permitir o funcionamento do livre mercado, o melhor amigo dos mais pobres. Por fim, há a questão das alternativas de transporte, como alguns leitores meus apontaram. Nossa malha ferroviária, que fora estatal por décadas, acabou sucateada. E num país continental como o nosso, não faz o menor sentido depender tanto de rodovias. Em Privatize Já, meu livro, eu expliquei um pouco da origem das ferrovias no Brasil e nos Estados Unidos para mostrar como a estatização foi culpada pelas crises que se seguiram. O que começou bem pelas vias privadas, no Brasil, Barão de Mauá, nos Estados Unidos, Hill, o nome dele, John Hill, acabou asfixiado pelo governo. No Brasil, Getúlio Vargas, ditador adorado pela esquerda, resolveu que ia priorizar as rodovias na canetada. Com essa decisão arbitrária dos nossos governos, de investir nas rodovias e abandonar as ferrovias, ficamos totalmente dependentes dos caminhoneiros, que não tem culpa no cartório, é o trabalho deles, inclusive um trabalho ingrato, com todas essas estradas capengas e violência nas vias. Mas eles podem parar a nossa economia com essas greves, com essa chantagem. O custo do transporte também fica bem maior para todo mundo, encarecendo o preço dos produtos finais. Em suma, não há solução fácil aqui. E todas as soluções possíveis passam pelo liberalismo. Privatizar a Petrobras, como eu disse, abrir o mercado, cortar gasto público para poder reduzir imposto, facilitar o investimento privado em infraestrutura, em ferrovias, hidrovias, etc. O que não é uma solução liberal é apelar para greve violenta, chantagem, queimando pneu e paralisando as vias importantes do país, ou ficar mudando as regras de preços o tempo todo, o que gera incerteza institucional. Aceitar a pressão dos caminhoneiros, então, e mexer na fórmula de preço da Petrobras foi um erro perigoso. Inclusive porque sinaliza que a ameaça, a chantagem e a violência surte efeito. Estamos vivendo tempos estranhos, arriscados, perigosos, pois a paciência de muitos brasileiros se esgotou. E com toda razão, repito. E vários passam a flertar com soluções revolucionárias. Pessoas sensatas que não aguentam mais jogam a toalha e querem partir para o tudo ou nada, para uma aventura talvez inconsequente. Eu posso compreender o desespero, a descrença no sistema, a indignação com tudo e todos que aí estão. Mas isso, historicamente falando, nunca costuma acabar bem.